gente, agora nós vamos passar do lado direito, né? Vocês observem, porque teve uma vez no começo das aparições, né? Como a Draga explicou, eu também contei, que as aparições, né, os primeiros 7 dias foram em cima do monte. Em um desses dias, veio o serviço social, os assistentes sociais, tiraram as crianças, porque eles pensaram assim, são jovens, né, da roça, do meio do nada, basta a gente distrair um pouco eles, né, e assim, naquela época não tinha nada, mas nada mesmo, então eles pensaram de distraí-los e Nossa Senhora, e também, né, que se tirassem eles da montanha, Nossa Senhora não apareceria. Então levaram eles, né, deram tipo algodão doce, um pirulito, sorvete, essas coisas, sorvete, né, essas coisas assim, e tentaram, né, mantê-los fora de Medjugorje no horário mais ou menos que eles subiam no monte. Então, a um determinado horário, né, no horário no qual Nossa Senhora normalmente aparecia, eles sentiram um impulso interior, abriram a porta do carro e Nossa Senhora apareceu para eles ali onde eles estavam. Então se entendeu que Nossa Senhora aparecia independentemente se eles estivessem no monte ou não. O lugar onde teve essa aparição é aqui, depois eles construíram essa igreja, né, para poder lembrar também esse local, é dedicada a São Miguel. E essa igreja é dedicada a São Miguel também, porque um pouquinho mais para trás, né, entrando ali, tem eles chamam de santuário, mas não é um santuário no sentido próprio da palavra, mas é um lugar onde eles sempre veneraram São Miguel, que é uma tradição muito antiga que liga aquele lugar ali a São Miguel. Tanto que o pessoal daqui do local, quando fala vamos lá em São Miguel, eles se referem ao lugar, não tanto essa igreja, mas esse lugar atrás, tem uma imagem bem grande, mas é aberto, eles só celebram ali no verão, missa campal. Mesmo que, na verdade, aqui na Herzegovina tenha um santuário dedicado a São Miguel, um santuário mesmo, muito grande, muito bonito. Mais tarde nós vamos no santuário de Santo Antônio, é um pouco parecido como estrutura. E onde nós vamos agora, né, em Tihalina, o santuário de São Miguel, é o dobro da distância, mas no mesmo sentido, né? Então, se nós continuássemos a estrada, por exemplo, o ônibus vai parar. Se alguém quiser ir lá visitar, pode continuar a pé tranquilamente, né? São só uns 50 quilômetros, né? Mas nada que a pessoa não consiga a pé. Eu só aconselho, né, de talvez ir correndo para dar tempo de voltar. Mas todo mundo pode ir. Aqui na nossa frente, nós vemos a fortaleza de Santo Estevão, né? Que eu expliquei que quando, no período dos otomanos, da dominação dos otomanos, os turcos, eles tentaram, né, se esconder para se proteger, para não serem obrigados, né, a se tornarem muçulmanos ou não sofrerem todas as limitações, desculpa, não sofrerem todas as limitações que os otomanos impunham, né, como eu expliquei no primeiro dia. Eles não podiam, né, ter nenhuma propriedade, só podiam trabalhar como servas, né, naquela época servo e escravo não tinha a mínima diferença, que eles levavam os filhos também, né, tiravam os filhos das famílias, um pouco para tudo, né, até... Então aquela ali foi a última fortaleza que depois caiu, né, e também todo o território foi tomado pelos otomanos por aproximadamente 450 anos. Antigamente, diz uma lenda, que lá em cima tinha um castelo, tinha uma princesa, que eles chamavam ela de Princesa Ljuba, né, que significa amável. Até hoje, né, Ljuba, né, é amor, amável, né, a língua aqui tem declinações, então o finalzinho da palavra muda de acordo com a função que aquela palavra exerce na frase. Se é complemento verbal, se é complemento nominal, se é um advérbio, se é um adjetivo, etc. É algo muito simples, né? Acreditem em mim. Então, dizem, né, que lá em cima eles não têm preposições, né? Então muda o final, chama, né, as desinências. Tipo o latim, o alemão, né, para entendermos. Então diz a lenda que lá em cima tinha essa princesa Ljuba. E o nome da cidade embaixo, nós vamos passar dentro da cidade, colocaram, né, para homenagear essa princesa. A cidade chama Ljubuški. Vocês decoraram tudo? Vai ter prova no final. Quem ficar de recuperação vai ficar em Medjugorje lavando pratos. Opa, ficar de recuperação. Já está reprovado?
Então agora nós vamos passar dentro dessa cidade. Todo dia 24 de junho tem... Nós vamos começar cronologicamente. Todo dia 13 de junho... O que se festeja dia 13 de junho? Santo Antônio. Tem todo mundo da região vai a pé para o Santuário de Santo Antônio. Olha, gente, que bonita, né? Olha. O pessoal vai a pé, né? De Medjugorje até o Santuário de Rumas, que nós vamos visitar depois. Né? Vai ser o nosso segundo passeio. Esse ano, né, eu queria ir a pé. Aí eu não consegui me organizar com ninguém que ia a pé, né? Eu queria ir mais à noite, né? Mas ela foi no outro horário, então não podia. E aí eu falei, então vou na primeira missa do dia, né? E a primeira missa do dia era às 5 da manhã. Aí eu saí de casa às 4, cheguei lá, eram umas 4h20 mais ou menos. Tinham 20 sacerdotes atendendo confissão fora da igreja, às 4h30 da manhã. Cada um com uma fila de ao menos 10 penitentes, dá-lhe fila. E dentro da igreja, Santíssimo exposto, ficou exposto a noite inteira, adoração toda a noite. A igreja lotada, eu custei achar lugar. Aí a hora que eu entrei, eu achei uma minha amiga que estava lá, e falei, nossa, você está por aqui, né? Ela também ficou toda feliz, que a gente não tinha combinado nem nada. Aí a gente se apertou lá no banco e consegui me apoiar, assim, né? Mas a igreja lotada, realmente aqui Santo Antônio é o santo, né? Lá em Pádua, é engraçado porque lá em Pádua ninguém fala Santo Antônio, fala o santo. O ponto de ônibus perto da Basílica chama de santo, né? O santo, porque o santo é ele. Então aqui também, né? Sempre foi, depois nós vamos entender, até tem um motivo histórico, né, ligado a isso, que aqui sempre estiveram os franciscanos, porque durante o domínio dos otomanos, os únicos, né, graças ao acordo que São Francisco tinha feito com Saladino, né, os únicos que ficaram foram os franciscanos, mesmo que por um longo período eles celebravam a missa escondidos, e eles moravam com as famílias, né, e ensinavam para as crianças que ele era o tio. Se perguntasse, mas ele é tio porque ele é parente de quem? Não, ele é irmão da mamãe, que era um tio, mas que tinha um sobrenome diferente, né, então ele celebrava a missa escondidos. Então ficaram os franciscanos. Então assim, o povo da região, até, né, não tanto tempo atrás, pensavam que todos os sacerdotes do mundo fossem franciscanos. Então é normal, né, que os santos de devoção sejam, né, os santos de tradição franciscana, né? Então São Francisco e Santo Antônio, né? Não é que vão muito longe, não. Lá em Medjugorje, né, onde tem os confessionários, tem uma estátua, São Leopoldo Mandić. São Leopoldo, aquela estátua lá é tamanho natural. Ele media 1,35 m. Ele era daquela altura daquela estátua ali, 1,35 m. Ele é nativo dessa região, onde hoje é território da Croácia. E na época que ele nasceu, aqui era o Império Austro-Hungárico. Então a província, né, que ele fazia parte, a província franciscana, era a província de Veneza, né, que tinha o reino de Venécia. Então ele viveu em Pádua e ele estudou todas as línguas eslavas, porque o sonho dele era vir como missionário para evangelizar os ortodoxos, né, a união da igreja ortodoxa, né, com a igreja católica. Então ele se sacrificou, fez penitência, rezou a vida inteira por isso. Nunca foi permitido a ele de vir. E uma vez que ele conseguiu a permissão dos superiores, né, aí o bispo deu autorização e tudo, quando ele estava se preparando para partir, o povo, todo mundo fez um motim na cúria e falaram, né, não tirem o nosso confessor. Ele era chamado, ele viveu, né, ele morreu em 1942. Ele era chamado o confessor. Quando as pessoas iam em São Pio, né, e São Pio perguntava, né, você vem da onde? Lá de Pádua. São Pio falava, por que você está aqui? Vocês têm um confessor de vocês lá. Ele sabia. Só uma pausa, né? Lá, tá vendo aquela montanha? Uma das montanhas, aquela mais alta, o pico? Que tem uma cidadezinha no pé? Aquela cidadezinha lá já é a Croácia. E nós estamos bem pertinho da fronteira. E lá naquele pico tem a nascente, né, do rio que corta aqui, né, o Trebija. Então, lá no perto dos confessionários, está lá o São Leopoldo, e embaixo tem escrito em croato, né, Spovednik, né, que
significa exatamente o confessor. Então, muitas vezes, né, as pessoas têm dificuldade, né, de confessar, ou por vários motivos, né? Eu aconselho vivamente, né, até mesmo por experiências, né, mais de uma pessoais, rezar e pedir a São Leopoldo, né, que nos ajude a fazer uma boa confissão, um bom exame de consciência, né, e realmente que Nossa Senhora em várias mensagens diz, né, o primeiro passo para uma conversão sincera é uma boa confissão. E o milagre de Medjugorje é esse, né, que Nossa Senhora não adianta nada, né, curar talvez o nosso corpo, uma doença, né, e a nossa alma permanecer doente, né, morta a causa do pecado. Então realmente a graça maior que nós podemos receber, não só aqui em Medjugorje, né, mas nas nossas paróquias, mais de uma mensagem, hoje eu não trouxe a maioria das mensagens, Nossa Senhora aconselha, mas antes mesmo, né, eu acho interessante frisar, né, que tudo aquilo que Nossa Senhora aconselha ou nos pede, não existe nenhuma novidade. É tudo aquilo que a igreja sempre ensinou, né? O jejum na quarta e na sexta-feira, os primeiros cristãos, né, do primeiro, segundo, terceiro século, até, né, os dias de hoje, sempre jejuaram, né? É uma tradição da igreja, não é uma novidade, né? Claro que Nossa Senhora nos relembra e quer reavivar em nós, né, aquilo que nós aos pouquinhos fomos perdendo, né? Então o jejum, a oração, não é uma novidade, a leitura da Bíblia, todas essas coisas não são a novidade na nossa vida, né? Coloquem a Bíblia em lugar visível nas vossas casas. Eu me lembro muito bem, né, da minha bisavó, da minha avó, que tinha um altarzinho de coisas muito simples, né? Porque era gente bem simples, mas tinha, né, lá uma imagem, tinha o Sagrado Coração, tinha uma Bíblia, né? E uma vez por semana sentava todo mundo, lia a Bíblia junto. O meu avô, que mal sabia ler e escrever, comentava, né, para a família aquilo que tinha. Todas as noites, né, ao invés de ligar a televisão, se rezava o terço juntos. Então, assim, são coisas muito simples, né? Eu falo da minha avó, porque infelizmente, né, a minha família não viveu mais isso, né? E acho que muitos de nós fizemos essas experiências, né? De algo que aos pouquinhos, não tem um motivo definido, nós fomos perdendo, né? Então, Nossa Senhora somente quer nos lembrar, nos ajudar a voltar, né, às raízes, né, daquilo que é a nossa fé. Então, como eu dizia, né, ela nos recomenda a confissão. Ela fala, ela fala, por meio da confissão, inteiras regiões do Ocidente serão curadas. Inteiras regiões. E ela nos recomenda, né, de buscar a confissão pelo menos uma vez por mês. Nós sabemos, né, que claro que quando a pessoa comete um pecado grave, né, ou seja, que tem consciência, advertência, né, e vontade da liberação, né, de buscar o sacramento da confissão. Nós sabemos que nós não podemos receber o sacramento da Eucaristia em pecado grave, né, são todas coisas, né, catecismo básico. Mas, né, mesmo quando só com os pecados veniais, né, a confissão nos ajuda no nosso caminho até Deus, nos ajuda a reafirmar, né, o nosso propósito, a nos purificarmos cada vez mais. Então ela fala, né, agora esqueci a palavra que ela usa, né, mas de confessar, né, ao menos uma vez por mês, né, especialmente, né, no primeiro sábado, primeira sexta-feira ou primeiro sábado do mês. Então São Leopoldo, né, nós podemos invocá-lo, aquela estatuazinha lá onde está a pracinha das confissões. Então alguma pessoa tinha me perguntado, né, quem que é esse? Nós estamos indo agora em Tihalina. Por que Tihalina é um lugar importante, né? Porque os peregrinos vão lá. Então, quando o pároco de Medjugorje, o primeiro pároco de Medjugorje na época das aparições, Padre Ioso, ele defendeu os videntes, e aí depois teve toda uma questão, né, com o comunismo e tudo mais, e ele foi colocado na cadeia por defender, né, aquilo que estava acontecendo em Medjugorje. E ele ficou preso por 18 meses. Depois que ele saiu da cadeia, não uma cadeia bonitinha, né, do regime comunista, né, com tortura e tudo mais. Então, depois que ele saiu da prisão, depois que ele foi liberado, o provincial, então, mandou ele para uma outra paróquia, né, não tão longe, mas não tão perto, que é essa paróquia de Tihalina. A Draga também explicou sobre isso, né? Que ela disse que ele tinha uma pregação muito forte que atraía muitas pessoas,
E também tem, ele graças a Deus ainda, né, é vivo, tem um dom de oração pelas pessoas, né, de cura, de libertação muito forte. Então várias pessoas vinham, né, e buscavam, né, escutá-lo, né, buscavam os momentos de oração com ele. Então ele foi pároco nessa paróquia de Tihalina nos primeiros anos, né, depois que ele saiu da prisão. E várias pessoas, os primeiros peregrinos, vinham até Medjugorje e antes de ir embora, né, durante a peregrinação, iam encontrar Padre Ioso lá em Tihalina. Tanto é que a imagem de Tihalina ficou a imagem que foi associada à Rainha da Paz, porque, claro, desculpa parênteses, aqui no lado esquerdo vocês podem ver um cemitério desativado, um cemitério islâmico. Aqui tem um cemitério islâmico, tem uma pontezinha, né, com um riacho, e logo após a pontezinha, do lado esquerdo sempre, tem uma mesquita pequenininha, também desativada. Nós estamos em Vitina, esse vilarejo aqui. Então, tanto é que na época, né, no comecinho, ainda não existiam estátuas, né? Porque a gente lembra que tinha o regime comunista, não podia passar nem livro católico, imagina a estátua, né? Ou fazer uma estátua, né, da Nossa Senhora, assim como parecia em Medjugorje. Então, as primeiras imagens, né, associadas, né, a Medjugorje foi essa imagem que nós vamos ver e vamos, né, encontrar na igreja de Tihalina. Então, tanto é que até hoje, a gente colocar na internet Rainha da Paz, a imagem que vai sair é essa. Originalmente, é uma imagem de Nossa Senhora das Graças, né, com, né, a roupa um pouquinho diferente da que nós somos acostumados no Brasil, mas a imagem é essa. Essa imagem está lá bem antes, né, o pároco. Essa história que eu vou contar agora, eu sei porque tem um padre monfortino, que é originário dessa paróquia, o Padre Miro, e ele era coroinha, ele era criança quando a imagem chegou, e ele conta aquilo que ele viveu, né? Ele diz que o pároco foi na Itália numa viagem e viu essa imagem tão bonita, então ele fez, né, toda uma coleta na paróquia, normalmente, né, para comprar a imagem para a paróquia. E aí comprou a imagem. Quando ele estava voltando, a alfândega não deixou a imagem passar. Imagina a imagem grandona, né, passar, entrar num território, né, sob o domínio do regime comunista. Então, ateu e tudo mais. Então eles pediram, né, para tirar a imagem da alfândega, mais ou menos, o preço era maior ainda do que ele tinha pagado nela, era mais alto do que o preço da própria imagem. Então ele não tinha recurso, a paróquia é muito pobre, né, até hoje é uma paróquia bem simples, que vive de agricultura, né, de horta, de mel, é uma paróquia muito pobre. E ele não tinha mais, né, as pessoas nem se quisessem, né, não tinham mais nada para ajudar, para doar. Então o último recurso que ele tinha uma vaquinha, que era o leite do café da manhã dele, né, de todos os dias. E aí ele vendeu a vaquinha para poder tirar a imagem da alfândega. Quando essa imagem chegou, estava lá dentro de uma caixeta, né, de plástico envolvida, né, a gente imagina, né, de papel bolha, essas coisas, né, na sacristia até a inauguração da imagem. E aí esse padre que eu conheço, ele conta, ele era coroinha com os outros coroinhas, eles viam essa imagem dentro da caixeta e falavam, tem uma mulher na caixa lá dentro da sacristia. Porque era tão bonito o rosto e tão real que as crianças achavam que tinha uma mulher dentro da caixeta, escondida lá na igreja. E tem realmente esse rosto, né, muito delicado, e parece que Nossa Senhora olha para nós. Conta-se, né, que algumas vezes Padre Ioso, enquanto rezava, né, Nossa Senhora teria se materializado diante dele. Mas assim, eu acho que essas coisas, né, por quanto sejam experiências tocantes para quem viveu, né, claro, não é nisso, né, que se basa a nossa experiência, a nossa fé, né, mas as imagens, né, teve toda, de pensar, né, na história da igreja, teve o período, né, da crise iconoclástica, e aí onde se definiu até mesmo, né, qual a importância das imagens, né, como nós não somos anjos, nós não somos puro espírito, então nós precisamos, né, de sinais. Toda a nossa fé é fundada sobre isso, né, os sacramentos que são sinais visíveis da graça de Deus. Então nós precisamos de sinais que são sacramentais, né, que é outra coisa, não são sacramentos, né, as imagens, que nos lembram a presença de Deus, a presença de Nossa Senhora, que é conosco, né, são abençoados. Então, e Nossa Senhora, em uma mensagem, até recomenda, né, que nós tenhamos sempre junto de nós, né, água benta, né, um crucifixo bento, né, uma imagem sacra,
até mesmo como defesa, né? Defesa da nossa pessoa, né? Da nossa alma também. Então, nós estamos lá nessa paróquia, uma paróquia dedicada a paróquia em si, ela é dedicada a São Elias. Vocês sabem quem é São Elias? Não. Vocês estão acordados ainda? Sim, muito. Se vocês quiserem dormir, eu canto a Nina Nana, diferente. Não, a tua. Então, eles são na paróquia dedicada a São Elias. Na época em que aqui se dominavam os otomanos, para construir uma igreja, né, depois da primeira leva mais radical, né, precisava pedir a permissão deles. Nós vamos entender bem isso quando nós formos em Xiroque-Brieg. Então tem a paróquia, a igreja normal agora, que nós vamos perceber que é claramente construída recentemente. E atrás da igreja tem a gente fala uma capelinha, mas que na verdade é a igreja original, né? Esse padre que eu conto, né, Simão Portino, ele celebrou a primeira missa e ele fez questão de celebrar a primeira missa não na igreja grande, mas lá na primeira igreja pequenininha. Ela foi fundada em 1897. São Elias é aquele que conta, né, da Sagrada Escritura, que venceu os profetas de Baal, depois deitou debaixo da árvore, né, e falou: não sou melhor que os outros profetas, né, prefiro morrer. Deus fez encontrar, né, um anjo acordou ele encontrou o pão, encontrou um odre de água, um contentor de água, e aí o anjo disse, né, come, bebe, come, né, porque o seu caminho ainda é longo. É o mesmo profeta que teve a experiência, né, que estava na rocha, Deus passou no fogo e Deus não estava no fogo, né, na tempestade não estava, e depois Deus estava na brisa leve. Então nós estamos falando do mesmo profeta, né, então nós não estamos acostumados a chamar os personagens bíblicos de santo, né, aqui sim. São Elias, ele é o padroeiro, né, da Herzegovina, então é muito interessante, né, um lugar significativo. Dentro da igreja nós vamos encontrar a estátua, né, do profeta Elias. Vocês vão perceber porque tem na mão uma conchinha, tem um corvo com um pedaço de pão. Lá na igreja antiga, né, na capelinha, para a gente entender a de trás, tem na parede uma pintura que representa, né, ele debaixo da árvore, o anjo que leva, né, a água e o pão. E no fundo, porque a experiência de Deus que o profeta Elias teve, né, tradicionalmente no Monte Carmelo. Mas no fundo, o que seria o Monte Carmelo são as montanhas daqui. Então representa a mesma silhueta das montanhas que nós vimos, né, das montanhas dessa região. É muito interessante, né? É como se ele tivesse atualizado, né, aquilo na região, né, nos dias de hoje. O que mais tem para falar de Tirralina? Isso. Então nós vamos, né, ter a Santa Missa ali, em Tirralina. Depois de Tirralina nós vamos para Rumatz. Mas se eu contar tudo agora, né, não acaba surpresa, né? Então, na viagem de volta eu conto para vocês de Rumatz, ok? Perguntas fáceis? Não.